Seja bem-vindo para esse vídeo e o tópico desse vídeo daqui é o seguinte: o Hércules foi vendido do Fortaleza para o Fluminense. Foi a maior venda da história do futebol cearense. É uma grande perda pro Fortaleza, mas pelo valor valia a pena, né? E vai ser um grande reforço para o Fluminense também. Vou comentar um pouquinho aqui com vocês, beleza? Só antes de tudo, já solta aí a intro. Vamos lá então. Aqui tem a foto do Hércules. Não teve. E aqui é uma coisa que eu já vou criticar. Não tô gostando muito. Porque tem vários times que, tipo, estão anunciando contratações, mas não estão nem colocando, tipo, a artezinha, o designzinho da contratação. Tipo, o Fluminense eu vi já tava no site oficial, o Hércules, novo reforço do Fluminense. E até por isso eu tô fazendo o vídeo. Só tô trazendo vídeos de contratações de anúncios já efetuados, nada de especulação, tá? Então, assim, por isso que eu já tô trazendo esse vídeo. E o Fluminense não fez a arte da contratação dele. Então vai só uma foto normalzinha dele aqui. E aparentemente o rival era justamente o Fluminense, né? A camisa branca ali atrás com os traços verdes e grenás. Então assim, eu acho que era um jogo justamente contra o Fluminense. Pelo menos era um adversário de camisa branca, vai. Pra eu garantir que eu tô falando alguma coisa certa aqui. Eu separei uma guia aqui do site Diário do Nordeste, tá bom? Com todas as informações aqui, que eu já tinha dado uma olhada, para conseguir trazer tudo detalhadamente, beleza? Das principais informações. Eu só ajustar aqui para caber todas as informações. Putz, eu tô na frente justo da principal informação que é o valor, né? Ali, ó, 29 milhões. Vou ficar aqui. Putz, eu vou ficar na frente de qualquer jeito, não adianta. Enfim, vou ficar aqui e vou tapar o valor, tá? Mas é 29 milhões de reais, a maior venda da história do futebol cearense no geral. Eu até tava vendo, daqui a pouco eu vou chegar lá, a maior venda do futebol cearense antes dessa do Hércules tinha sido justamente do Fortaleza, aproveitando esse bom momento de 4, 5 anos para cá, já que vive talvez o melhor momento da história do Fortaleza, aproveitou e fez a sua venda até antes dessa, a maior venda de sua história, que era o Moisés. Deixa eu colocar aqui, ó, o Moisés, quando ele tinha ido para o Cruz Azul por 24,5 milhões e até já voltou pro Fortaleza, né? Não foi tão bem. Cruz Azul que estava especulando o Facundo Torres, né, do Orlando City, que foi pro Palmeiras. Tem vídeo já no canal. Eu acho que já foi postado. Se não foi, ainda vai ser, mas provavelmente já foi, tá bom? Então, antes dele tinha sido o Moisés. E do futebol nordestino, no geral, tinha sido o Pedro Lima, lateral direito do Sport, que tinha ido pro Wolverhampton, né? É, enfim, essa é, até o momento, a maior venda do futebol nordestino. E essa do Hércules, por 29 milhões, se tornou a maior venda da história do futebol cearense e, logicamente, do Fortaleza, né? Se eu não me engano, a maior venda da história do Ceará, o rival do Fortaleza, foi o Arthur Cabral, não foi não? Do Ceará pro Palmeiras, quando foi, acho que uns 13, 14 milhões de reais. Se eu não me engano, foi isso. Depois o Arthur Cabral até foi pro Basel, pra Fiorentina, hoje tá no Benfica, né? Tava até sendo especulado em alguns clubes brasileiros, né? Porque perdeu um pouquinho de espaço. Enfim, eu acho que foi isso. Quem souber melhor pode me confirmar aí. E o Fortaleza vendeu por 29 milhões de reais 70% dos direitos econômicos do Hércules, tá bom? Essas são todas as informações que eu queria trazer aqui. Deixa eu voltar para a tela aqui do Hércules, para aí a gente realmente para opinião em relação da contratação, tá bom? Cara, o que eu penso é o seguinte. Eu achei uma baita contratação. O Fluminense tem um padrão, tem uma característica de buscar muitos jogadores experientes, né? É só olhar o elenco atual, é uma média de idade que talvez seja a maior média de idade desse Brasileirão, talvez. Isso porque o Fluminense ainda tem a característica de revelar muitos bons jogadores de Xerém, né? Mas se a gente olha o time titular, a maioria dos jogadores dessa temporada, o Fábio, 42, 43 anos. Marcelo, muito tempo no time, porra, indo pra reta final de temporada. Samuel Xavier também deve ter pelo menos uns 30. O Thiago Silva indo pra reta final de carreira. O Thiago Santos ali pelo menos uns 30. O Ganso indo pra reta final de carreira. O Keno também mais de 30. O Cano uns 30, 33. E tudo bem que o Cano perdeu a vaga pro Cauã Elias, deu uma rejuvenescida. O principal jogador do time, que é o Arias, tem ali uns 24, 25 também. Daqui a pouco deve ser vendido, inclusive, né? Então, assim, é uma média de idade muito alta e trazer um cara assim novo, o Hércules deve ter o quê? 21, 22 anos por aí. Por sinal, poderia ter tido essa informação ali, eu não vi se tinha. Mas enfim, deve ter em torno de 21, 22 anos. Pagar 29 milhões de reais, eu acho caro. Tá?
Ainda mais pela temporada passada do Fluminense, que com certeza não teve muita receita por ficar na parte de baixo da tabela. Mas é um jogador que você contrata para ter o desempenho dele dentro de campo e pela idade tem um potencial de revenda alto, né? Justamente por ser um cara muito novo. E é um cara que foi importante pro Fortaleza ao longo da temporada, mas uma coisa que eu queria destacar é que esse time do Fortaleza tem é uma coisa que eu vou comparar com a Inter de Milão. Sim, eu vou misturar o Fortaleza com a Inter de Milão. No sentido de um jogo vai um time, em outro jogo você pode mudar 6, 7 jogadores e o time continua em nível alto, tá bom? É... E eu não precisava nem usar Inter de Milão, só precisava falar isso, né? Mas tem essa característica também. Então, por exemplo, em um jogo joga o Hércules, aí em outro jogo joga o Lucas Sacha, aí em outro jogo joga o Zé Wellison, muda algumas características, mas continuam sendo jogadores de meio de campo. O Rosseto, que foi achei contratado renovado, um contrato mais longo também, que era do Atlético Paranaense, estava acho que na MLS antes de vir para o Fortaleza também. Muito bom jogador. Então, assim, o Fortaleza tem essa característica de ter muitos jogadores. E você tira um jogador, coloca outro e o nível segue alto, tá bom? Não é um time que depende de um único jogador. Então, às vezes, joga o Pochettino no meio, aí vai lá no ataque, vai um jogo Marinho, aí outro jogo vai o Breno Lopes, e por aí vai, sempre trocando jogadores e o nível segue muito alto, né? Aí vai o Lucero, depois o Renato Kaiser, por aí vai. Então, assim, é um time que tem um elenco muito forte, não tem necessariamente a dependência em um único jogador, e por isso que esses jogadores, assim, podem ser vendidos e não vai ter um baque muito grande no time, porque você tem uma peça de reposição, se não no mesmo nível, à altura, pelo menos, que o nível não abaixa muito. Então, assim, é um molde de elenco que eu acho muito interessante. É muito bom você ter um cara muito acima da média, tá? Porque o seu time ganha um patamar superior, um time que é mais competitivo. Mas ao mesmo tempo, quando você perde esse jogador para um jogo, o seu time fica muito perdido. Já aconteceu vários times que isso aconteceu, né? Por exemplo, o Manchester City tirou o Rodri, não consegue mais jogar bola. O Brasil em 2014 tirou o Neymar, foi goleado, 7-1. Então tem muitas equipes que têm essa dependência de um jogador, que quando você tem ele, o seu time melhora 5, 6 vezes mais em relação ao quando não tem ele. O Fortaleza não tem isso por justamente ter um elenco muito competitivo, não tem um craque que você olha e fala, esse cara seria o principal destaque de qualquer time da Série A. Não tem, tá? Mas é um time que coletivamente é muito forte. Eu acho que essa é a grande força do Fortaleza e esse foi um dos motivos que fez o Fortaleza ficar, acho que na terceira colocação, né? Venceu o Inter na última rodada, terceira colocação, e em pontos corridos isso é muito bom, porque, de novo, se tira um jogador, coloca outro, o nível segue o mesmo. Talvez em um momento de mata-mata, talvez em um momento decisivo, você possa sentir falta de um cara desse nível. Foi assim, por exemplo, na final da Sul-Americana, quando perdeu para a LDU. Foi assim contra o Corinthians na Sul-Americana nessa temporada. Então chega nesses momentos decisivos, às vezes falta esse jogador, tá? Mas em pontos corridos, esse molde de elenco do Fortaleza é algo que é muito bom, justamente porque você tira um, dois jogadores e o nível segue muito alto, tá bom? E é isso. No geral, achei uma contratação muito boa pro Fluminense. Vai dar uma rejuvenescida muito boa nesse meio de campo. Precisava e continua precisando de jogadores jovens. E aí eu acho que tem que buscar ainda mais na base, principalmente. O Fluminense sempre revela bons jogadores. Foi dar oportunidade pro Cauã Elias, ganhou um grande centroavante. O André foi ter oportunidade, virou uma das maiores vendas da história do Fluminense. O Martinelli jogando é criticado, mas mesmo assim, muitos clubes interessados, como é o caso do Palmeiras, né? Tava de olho nele também. Então, assim, tem que dar oportunidades para esses jogadores mais jovens, porque ainda mais, se um jogador jovem se destaca, você ainda tem a venda, como foi o caso do Fortaleza, fez a sua maior venda da história, justamente fazendo isso. Tá bom? No geral é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. E comenta o que você achou dessa contratação do Fluminense, o Hércules, para agregar nesse meio de campo. E em relação ao lado do Fortaleza, a venda do Hércules, a maior venda de sua história também. Beleza? Foi esse o vídeo, valeu e falou.